toquinho de sinal, marcando 8 da manhã em ponto. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais edição do Jornal Gente, aqui pela Rádio Bandeirantes, hoje, segundona, começando a semana, 3 de abril de 2023, semana um pouquinho mais curta, porque fechamos com o feriado de Páscoa. Bem, numa semana mais curta, com Brasília também andando meio de lado e o Congresso Nacional especialmente, começa a ser mais processada a proposta de arcabouço fiscal do governo federal. Apresentada na semana passada, recebida no primeiro momento, de uma forma positiva pelo mercado financeiro. Mas tem muita coisa lá que ainda precisa ser melhor entendida, destrinchada pelo governo federal e provavelmente modificada pelo Congresso Nacional. De forma geral, o que coloca essa nova regra, que é proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para servir como lastro do governo em relação a gastos, que a âncora fiscal que antes estava colocada na inflação e no custo, no gasto, hoje é passada para o lado da arrecadação. Ou seja, o governo leva mais em conta o quanto arrecada para poder projetar os seus gastos. Bem, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, não é? O lado bom é que o governo veio a público para dizer sim que tem compromisso com o equilíbrio fiscal, que não vai ser uma farra do boi que vai ser feito a partir de agora e que isso vai ser negociado, é claro, com o Congresso Nacional. O lado ruim é, quando você coloca uma regra tão relevante como essa, focada na arrecadação, significa que, para gastar mais, o governo vai precisar arrecadar mais. Epa! E aí? Bem, já há o compromisso da gestão e nós que aqui somos gatos tão escaldados, né, de outras gestões, de outros governos, sabemos que o papel aceita tudo, mas há o compromisso dessa gestão reiterado pelo secretário especial da Reforma Tributária em entrevista aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Bernardo Api, que, independente do que vier na reforma tributária, não vai haver aumento de base. Mas, se vai haver uma reforma, alguns vão pagar mais para outros pagarem menos. O que o governo já tem sinalizado, e isso não é novidade, e também não resolve, porque pode aumentar um pouco a arrecadação, mas não tudo que é necessário para essa transformação do arcabouço fiscal. Tributação, por exemplo, de importações, de varejo feitas direta da China, tributação dessas empresas que promovem jogos pela internet, que hoje tem um regime especial, e uma tributação mais assertiva, digamos, das big techs que operam no Brasil e deixam pouquíssimo aqui nos cofres do governo federal. Bem, isso é um pedaço. Fora disso, o que é que vai vir a mais? O governo tem sinalizado também com tributação de dividendos e com a revisão de benefícios fiscais que foram concedidos ao longo dos últimos muitos governos. É a colcha de retalhos que foi sendo retalhada e retalhada e retalhada. E é claro que quem consegue um benefício fiscal não vai querer abrir mão dele, assim, de uma forma tão fácil. Pense-se, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, que é uma zona que tem um regime fiscal que é diferente e que, quando foi criada, deveria durar pouco tempo. E a última lei faz a prorrogação desse regime fiscal por mais de 100 anos. O Fernando Schiller já contou isso aqui pra gente. Bem, são muitas questões colocadas a partir de agora, com uma sensação geral da economia de que o governo ainda não começou para valer. Nós trouxemos aqui na semana passada uma pesquisa da consultoria Deloitte com empresários, representam ali a maior parte do PIB do Brasil, dizendo que sim, temem uma inflação mais alta, que sim, temem o excesso de gastos do governo e que ainda não conseguiram se recuperar 100% das perdas provocadas pela pandemia. Nessa mesma linha aqui de uma desconfiança leve, daquele pé atrás, saiu hoje uma pesquisa do Instituto Datafolha indicando que o brasileiro está um pouco mais pessimista agora com os resultados da economia do que no momento da posse do presidente Lula. São fatores que são considerados pelo governo federal. A gente sabe que governo que começa tem ali o seu tempo de ocupar espaços, e isso o PT faz muito bem. Ocupa todos os espaços, 100%.
ocupar os espaços, distribui cargos, primeiro, segundo, terceiros escalões e depois começa a rodar. É agora que o governo vai de fato começar a rodar, também com o Congresso Nacional operando. Depois da Páscoa, porque ninguém é de ferro, não é? Essa semana é uma semana morna no Congresso. E aí a gente vai acompanhar, de fato, qual é a repercussão desse arcabouço fiscal que foi proposto na semana pelo governo federal. 8h05 agora, Jornal Gente.